Olá, bem-vindo ao canal Ana. Vou apresentar para vocês hoje Dylan Dog Kilex. Eu gostei do Dylan Dog. Essa história aqui é bem bacana. É do Tiziano Slavi, Giampiero Casertano e Conrado Roy, tá? Da editora Panini Comics. Ok? Bom, o que eu posso dizer, né? Eu vou mostrar algumas imagens. Deixa eu ampliar aqui. E depois a gente conversa um pouquinho, tá? As imagens. Vou mostrar algumas, né, para vocês. Quem não conhece. Achei bem bacana essa história, assustadora, né? Mas bem emocionante, assim, bem impactante, eu diria. Essa história. Infelizmente, como sempre, o ser humano aqui é uma tristeza, né? Mas, enfim. Ó, só mais isso aqui. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, o que é essa história para quem não conhece, né? Embora eu acho que os afissurados aí do Dylan Dog podem, né, a maioria conhecer o Dr. Kilex, né? Bom, qual que é a sinopse? Tá, vou ler aqui só um pedacinho, tá? O que é a alma? O que pode ser tocada, vista, capturada? Essa é a pergunta angustiante que persegue o Dr. Christopher Kilex, levando-o a buscar uma resposta além de todos os limites, até enlouquecer. Para acabar com seus crimes hediondos, é trancado em um manicômio e condenado a perder todas as recordações. E aí vai. Então, assim, a história é sobre o Dr. Kilex, que é um cara que acredita que a alma tem um local, um órgão que nós não descobrimos ainda, né? E que é o órgão que é responsável pela nossa alma. Um órgão mesmo, literal. Por isso que ele estraçalha o ser humano, porque ele está procurando esse órgão, ao qual ele acredita que existe e que pode ser aí a morada da alma. Bom, ele é dito como um gênio, né? Na área dele. Na verdade, para mim, ele é um assassino cruel. E, na minha opinião, ele é um assassino sem alma. Né? Metaforicamente, eu vou analisar como o senso de humanidade, ou seja, ele é um homem que não tem humanidade nenhuma. O que é um paradoxo, né? Que ele procura um órgão do centro da humanidade. Mas, enfim. Bom, para entender essa busca insana e obsessiva, eu vou analisar o psiquismo, a dinâmica do Dr. Klex, assim. Vou dar uma, né? Como hipótese, né? Eu posso dizer que o Klex se baseou na busca de um órgão que abriga a alma e nos dizeres dos primórdios da psicologia. Para tanto, vou fazer um brevíssimo histórico do seu surgimento e desenvolvimento. Essa questão, tá, dele acreditar que tem um órgão literal, ela se baseia muito nos primórdios, né, em conceitos, tá, da psicologia, quando surgiu, que ela era basicamente uma psicologia que a gente chama, né, de behaviorista, ou seja, ela tinha experimentos no laboratório de manipulação, né, de ratinhos, tal, né, para ver questões humanas aí. Depois ela veio para a comportamental e depois hoje ela é cognitiva e tem a cognitiva reflexiva. Essa linha da psicologia é uma linha a qual ela não acredita no inconsciente. Ela acredita apenas no observável, no mensurável, naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode observar. Ela não acredita no inconsciente, ela acredita só na consciência, naquilo que a pessoa olha, observa e vê, tá? É uma linha muito forte da psicologia. Tá? Todas são pautadas no observável, em questões de ser medidas e comprovadas.
conceito de inconsciente para eles não existe, tá? Memórias ancestrais, todas essas coisas que eu falo para vocês, essa linha, acredito na nossa memória enquanto ser, né? No máximo aí até no nascimento, mas além é uma coisa que eles não eh, compartilham, tá? Então, assim, se só somos só consciência, só intelecto, só razão mensurável, então, na mentalidade do Dr. Clerks, pode haver um órgão que justifique essa forma de entender o humano, essa busca da alma senso de humanidade, né? Então, assim, se você for entender a psicologia apenas nesse parâmetro literal do observável, do objeto, é claro que ele, assim, fundiu, né? Mas eu só estou colocando para vocês verem que não veio do nada, né? Essa questão, né, de ter algo observável, de ter que se nós temos dentro do nosso corpo, de medir, de observar o psiquismo, né? Nessa questão literal de medida mesmo, tá? De gráfico. Então não veio do nada. É claro que depois ele surtou e ele foi mais além, mas tudo tem o seu início, tudo tem a sua origem, tá? Então, hoje, com o desenvolvimento dos instrumentos de alta precisão, né, com as ultrassons, ressonâncias e por aí vai, principalmente da neurociência, é possível observar e medir o funcionamento dos órgãos internos, principalmente do sistema nervoso central, né? Aonde você pode ver aí, né, as oscilações de cores, movimento. Eu não entendo nada disso desses instrumentos, mas que é possível você observar emoções dentro desse imensurável, né? Onde você, como que você mede a emoção, como que você mede um pensamento. Se você é colocado nesses aparelhos, você consegue ver oscilações aí de cor, de temperatura, de pressão. É observável, é possível se observar, tá? Não é uma coisa tirada do além do aquém. Então, hoje em dia se consegue, né, entender, né, ou pelo menos ficar mais palpável essa questão das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e o quanto que eles nos governam e o quanto que eles se movimentam dentro da gente em termos de eletricidade, de química, que somos isso, né? Somos química e eletricidade. Hoje, com esses aparelhos, você consegue observar o que as emoções, o que os pensamentos, né, as fantasias, as ilusões são capazes de todo esse movimento, esse burburinho dentro da gente, tá? Não é coisa do outro mundo. Então, assim, agora, falar que somos só consciência e os lapsos de memórias, e atitudes, e os surtos, e atitudes que a gente são incompreensíveis. De onde vem isso? De lá de cima? Eu não acredito, vocês sabem disso. Vem daqui de dentro. E temos sim um órgão que abriga, que é o sistema nervoso central. E vai depender aí do tipo, ou do tronco, ou do sistema límbico, ou do pré-frontal, ou do córtex. Ou dois juntos, ou três juntos, quer dizer, né? A gente fala assim separado, mas eles agem tudo numa mesma medida, vamos dizer assim, né? Todos eles estão presentes nas nossas ações. Só que, ora, é o córtex, é a reflexão. Ora, é o pré-frontal, é a racionalidade. Ora, é o sistema límbico, é pura emoção. E ora, é o tronco cefálico, que é aquela coisa impulsiva, explosiva, e o mundo vai acabar. Não é? É sempre a tentativa de um equilíbrio entre todas essas esferas neuronais que nós temos. Isso é inegável, né? Não tem como a gente negar que a gente não tem, tá? Então, quando falamos do inconsciente, supostamente invisível, no campo da literalidade, podemos observá-lo e entendê-lo nas respostas imprevisíveis, não ligadas a processos intelectuais e racionais. Portanto, eu acredito que o psiquismo existe em duas realidades, consciente e inconsciente, tá?
E os órgãos da sua melodia é o sistema nervoso central. E acredito que se continuarmos a evoluir como estamos, desde o momento que surgimos na Terra, tá? Nós podemos alcançar um nível maior de consciência, onde a maioria das nossas respostas serão frutos da reflexão e não do instinto, do impulso. Ou seja, o córtex, que é a estrutura que abriga a reflexão, a possibilidade da reflexão, ele poderá ter a prioridade que hoje ele não tem, que hoje é o tronco encefálico. Hoje é um instinto, né? E poderão surgir, por que não? Ou seriam ampliadas assim como foram as etapas anteriores do sistema nervoso central, outros órgãos. Ou pelo menos que eles aumentem, né? Que a gente faz aqueles filmes, né? Que tem aquele cabeção aqui, porque é uma metáfora para dizer que nós aumentamos a massa celular aqui, principalmente aqui, que é o pré-frontal e o córtex, né? Por que não? Então, aí sim, existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade de evolução. E que a gente vai conseguir se a gente conseguir permanecer no planeta, né? Então, assim, no meu entender, o psiquismo, ele é uma amálgama impossível de separar e de medirmos sendo só consciente ou só inconsciente. Portanto, nossa mente é uma realidade psíquica, consciente, impossível de separar. Tudo no que se refere à mente humana tem participação das duas instâncias, com sobreposição de uma sobre a outra em determinados momentos, ou de duas sobre uma. Você entendeu? É esse jogo aí. Bom, hoje somos mais impulsivos, mas com certeza podemos ser mais reflexivos, tá? Então vamos lá. Portanto, observamos e entendemos inconsciente nas nossas ações impulsivas e pensamentos e emoções que aparentemente, racionalmente, não detectamos no primeiro momento. E a história do Dr. Klex aqui, né? Como um gênio na sua área, no meu entender, em relação à dinâmica, a psique é um ser que conseguiu ativar o mesmo nível de energia os três primeiros e mais antigos órgãos do sistema nervoso central, que é o instinto, a emoção e a razão, tá? Tem quase nada de comportamento ligado à reflexão humana. Não tem nada de humano. Ou seja, ele é puro instinto, mas é um instinto, é uma mente racional, aonde o pré-frontal, que é né, o órgão da razão, da racionalidade, houve assim um desenvolvimento fantástico. Só que o córtex ficou inativo e ficou assim, tá ali, ele tem, mas não é experienciado, não é vivenciado, porque ele não tem atitudes humanas. Para você ter atitudes humanas, você precisa escolher. É uma escolha. E ele, é claro que ele perdeu, entre aspas, é um paradoxo, né? Ele perdeu a razão, mas ele perdeu esse centro da humanidade. É praticamente inativo nele. Ele é um gênio na área dele em relação a questões aí dos primeiros níveis, né? Ele é um predador no instinto, ele é pura emoção no sentido de acreditar e fazer tudo o que é possível diante daquela crença dele. E ele colocou algo dentro da cabeça dele e que ninguém tira, entendeu? E que por mais que ele vasculhe as pessoas, por mais ele não encontra, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é um psiquismo totalmente deformado, né? É uma mente totalmente deformada para um propósito ao qual ele fechou todas as outras janelas e ficou fixa naquilo, pois ele age, né, como um animal racional, no sentido de que seus pensamentos e emoções estarem voltadas para o seu intuito. É uma ideia obsessiva que ele tem, sem laço de realidade. É uma consciência limitada e reduzida na sua janela perspectiva, a sua forma única de perceber o ser humano.
um ser dominado pelo instinto, querendo encontrar respostas humanas. Eu considero um ser animal racional com possibilidade de entender a alma do psiquismo humano nula. Enquanto humano, enquanto aquelas potenciais de ser humano, de amorosidade, de compaixão, não tem nada. O corpo humano para ele é um objeto a ser explorado. Só. É só um objeto, é só uma caduta a qual ele acredita que ele vai encontrar aquilo que ele quer. Mas é só isso. A noção de humano não existe nenhuma. Ele só tem um formato humano. Ele tem um invólucro, porque ele é fruto da evolução humana. Com capacidade para pensar, analisar, arquitetar, ludibriar, infelizmente, mas tudo sob a luz da sua obsessão. No psiquismo, a alma, o senso de humanidade são mensuráveis e podem ser nas ações humanas. No comportamento que inclui e que agrega, que não separa e nem categoriza. Uma realidade não vivida por Dr. Killer, que se expressa num grau inumano, errático e sem compaixão. Tá? Então, assim, as atitudes dele não tem nada a ver com o senso humano, tem a ver com o senso instintivo de um ser que perdeu qualquer ligação, elo, com o senso de humanidade. E como o Dylan Dog diz, algumas vezes, a questão do Dr. Klex é falta de amor. Eu acho, no meu entendimento, é falta de consciência que atingiu num grau maior de humanidade, ou seja, é a falta de consciência humana, não é falta de amor. Amor é uma consequência em ser humano, porque um verdadeiro humano, ele ama. O amor, ele é, assim, natural, faz parte da humanidade, né? Então, assim, não é que ele não é falta de amor. É impossível uma pessoa no nível de psiquismo dele doentio, qualquer tipo de amor, a não ser a obsessão que ele acredita. Tirando isso, mais nada, tá? Então, assim, mais uma vez eu digo, né, que acredite que o homem só oferece o que tem dentro de si. E ele não consegue, ele não se importar nada do que se refere ao humano. Se ele busca algo que é humano, e ele propriamente não tem comportamentos humanos, ele está fadado a viver nessa busca insana dele. Porque ele nunca vai achar. Uma porque não existe, quer dizer, existe o sistema nervoso central, mas não existe essa ideia de criar um órgão específico. Tem sim um órgão que é o centro da humanidade, que é o córtex. Ele é o centro, ele é a plataforma, né? De que quando acessada, quando vivenciada, quando experienciada, nós poderíamos dizer que é o abrigo da alma, senso de humanidade. Temos, mas não dessa forma enviesada, deturpada que ele procura. Isso aí ele nunca vai achar e, portanto, ele é fadado a procurar para todo o sempre, infelizmente. Ok? Eu achei uma história, assim, muito bacana, tá? Eu achei, assim, lendo a história, né, às vezes ela é impactante, né, porque ele é realmente um bicho, né? E ele não tem qualquer senso, né, de respeito, nada pelo ser humano. Então, assim, é bacana, né? Eu nem sei se é bacana, mas é interessante você perceber o quanto, né, o nosso psiquismo ele é perigoso, o quanto nós devemos olhar para ele
o quanto nós devemos acreditar no seu poder, porque ele tem o potencial para o bem e para o mal, sem limite. E quando, infelizmente, algumas pessoas tendem para o mal, é o mal puro e verdadeiro. Ok? Então é isso, mais uma experiência com Dylan Dog que eu achei super interessante e super impactante essa história. E que mostra mais uma vez o poder do psiquismo humano. E aí, a gente se vê no próximo olhar.